Olá, minha gente! Está começando mais uma edição do seu Cidade Sport com os seguintes assuntos. Brasileiro da Série A volta neste final de semana com o Clássico Nacional. Série C, Botafogo viaja a Recife visando manter o G4 em jogo dificílimo, com ausências e prestígio. 13 busca reforço e busca quebrar também tabu de vitórias. Liga dos Campeões e Bairros de João Pessoa movimenta a rodada neste fim de semana. E Meia Maratona Internacional de João Pessoa abre as inscrições. Saiba tudo sobre o evento. E você terá ainda os comentários de Marcos Oliveira. Tudo isso e muito mais, só aqui no seu Cidade Sport. Participe e faça parte da nossa equipe do Cidade Esporte com as redes sociais. Facebook, TV Cidade JP, Instagram, @TV Cidade JP e no YouTube, TV Cidade JP. Marcos Oliveira, após a pausa da Copa América, neste fim de semana tem o retorno do Brasileirão da Série A. E destaque para o clássico Palmeiras e São Paulo, Marcos. Olá, Pedro Paulo, saudação estar aqui com você mais uma vez e esperar, sobretudo, mais futebol dos times brasileiros, né? Raramente a gente tem um intervalo de 20, 30 dias para os treinadores, né, que pedem tanto tempo para poder preparar suas equipes, para recuperar jogadores. E a gente discute muito, né, a qualidade do futebol brasileiro que é praticado no Campeonato Brasileiro. Então, acho que assim, agora não dá para os treinadores reclamar que tiveram tempo para poder ajustar, para poder trabalhar esquema tático, enfim, recuperar jogadores. E espero, sobretudo, mais qualidade do jogo, um jogo bem jogado, um jogo ofensivo e não aquela retranqueira toda, aquele jogo de baixa qualidade que a gente vem acompanhando não só antes da parada da Copa América, mas de alguns anos o futebol brasileiro caiu de rendimento e a gente espera que com essa pausa os treinadores possam realmente colocar aquilo que eles têm em termos de teoria e se reflita dentro de campo, né? Na tua opinião, para quem foi o melhor momento dessa pausa? Para o primeiro colocado, por os últimos? Eu acho que para os últimos, pelo um aspecto, né? Você que está na primeira colocação, subentende-se o caso do Palmeiras, com uma larga vantagem já, que a equipe está no ritmo, está toda encaixada e você só dá sequência, né? De repente você tem uma pausa, corre o risco de perder aquele ritmo que vinha. Agora quem estava atrás, precisando de reforços, precisando de ajustar algum jogador, principalmente quem trocou de treinador, né? Então essa pausa foi fundamental para poder ter tempo de trabalhar, de recomeçar e agora começar o campeonato novamente, né? Agora, esse final de semana, com o início da rodada, né? Só relembrando o período que teve da pausa, o Vasco vinha numa crescente e de repente teve aquela parada, né? Você acha que isso pode também ser um contraditório nesse momento, dessa pausa, com tudo isso? É o Vasco do Pô fechou, né? Luxemburgo, né? Fechou. O cara que sempre cobra isso, né? A qualidade do futebol brasileiro, de ter tempo. Para você ter ideia, né? Nem na pré-temporada os treinadores não têm tempo de colocar em prática as suas ideias, né? E agora, com esses 20, quase 30 dias de pausa, eles tiveram tempo de ajustar a equipe. No caso do Vanderlei Luxemburgo, ele é muito cobrado, né? Para poder voltar ao Vanderlei de sempre, né? Da época do Palmeiras, 94 ali, principalmente. Do próprio Corinthians, enfim. Mas eu acho que o elenco do Vasco é muito limitado, né? Não oferece ao Vanderlei Luxemburgo condições de brigar por grandes coisas no brasileiro. Eu acho que o Vanderlei, deixando o Vasco na primeira divisão, já será um grande feito. E Jesus, hein? Jesus está no Brasileiro. Jesus já chegou, né? Fazendo milagre na Copa do Brasil. Nem tanto, viu? Eu acho que ele... Muito badalado, né, a chegada dele, um treinador com ideias diferentes do futebol europeu, um cara muito exigente, muito disciplinador, que é uma cultura do futebol europeu. Pelo que se viu, é pouco tempo ainda, né? No Flamengo ele oscilou ali, no primeiro tempo o Flamengo foi mal, no segundo tempo conseguiu ajustar, mas eu acho que o que muda um pouco no Flamengo é a competitividade, né? Um treinador que tem no DNA, né, a competição, a cobrança, e o Flamengo que tem um elenco recheado de grandes jogadores, e agora chegou o Rafinha e também o Gerson, né, jogadores fluminenses, estava na Roma, enfim. O Jesus, diferente do Vanderlei, né, ele, para operar esse milagre, é muito mais fácil, né, porque ele tem ali nas suas mãos ali um elenco estrelado de grandes jogadores, e o Abel saiu do Flamengo justamente por não dar essa competitividade que o Flamengo poderia dar, né? E o Jesus chegou para poder apresentar não só os resultados, mas um futebol mais competitivo, né?
É o time europeu do brasileiro, viu? A 10ª rodada começa neste sábado, dia 13, às 17 horas, com 2 jogos. O Grêmio recebe o Vasco na sua arena. Fortaleza e Avaí no Castelão. Já no jogo das 19 horas, tem o clássico São Paulo versus o Palmeiras, né? No Gigante do Morumbi. Bahia e Santos no estádio Pituaçu, em Salvador. E no domingo, às 11 horas, é a vez do Flamengo entrar em campo contra o Goiás, no Maracanã. Nas partidas das 16 horas, 3 jogos. Cruzeiro buscando se reabilitar diante do Botafogo Carioca, no Mineirão. Corinthians e CSA na Arena Corinthians e Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. Já nas 19 horas, o confronto Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá. A rodada se encerra na segunda-feira, dia 15, às 8 horas da noite, com Fluminense e Ceará no estádio Maracanã. Max, alguma surpresa para essa situação? A surpresa é o Cruzeiro, né? Com o elenco que tem, com o treinador que tem, pelo trabalho que já vinha sendo realizado antes do Campeonato Brasileiro, está figurando ali, né, na zona de rebaixamento. O Cruzeiro que já voltou da pausa da Copa América muito bem na Copa do Brasil, com a vitória avassaladora sobre o Atlético Mineiro, mais na Copa do Brasil, uma competição onde a equipe é muito boa, muito copeira, né? Precisa reeditar essa boa atuação e voltar ao futebol que tem condições de praticar pelo elenco, pelo treinador, pela estrutura, também no brasileiro. Então, para mim, hoje, no Campeonato Brasileiro, a grande surpresa negativa é o Cruzeiro por conta da posição na tabela. Falando em tabela, vamos conferir a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Para você na tela, Palmeiras é o líder com 25 pontos, seguido de Santos com 20, o terceiro é o Flamengo com 17. O quarto, Internacional com 16, o quinto, o Atlético Mineiro com 16, o Goiás com um jogo a menos, vem na 6ª colocação. O Botafogo é o 7º com 15, o Bahia é o 8º com 14, o 9º é o São Paulo com 14, o Corinthians também com um jogo a menos, né? Falta nesse confronto aí. É o 10º colocado, o Grêmio é o 11º com 11 pontos, 12º o Atlético Paranaense com 10, Ceará vem na 13ª colocação com 10 pontos. Ainda nessa classificação, 14º Fortaleza com 10 pontos, o Vasco com 9, na 16ª o Fluminense com 8 e ali na zona do rebaixamento, Max e amigos da TV Cidade, o Chapecoense na 17ª, Cruzeiro com 8 pontos, CSA na lanterna também com 19 pontos, aliás, na 19ª colocação com 6 pontos e o 20º e último colocado, o Avaí do Guga com apenas 4 pontos. Vamos então aí conferir diante dessa situação, né, como vai ser esse final de semana de muita emoção para o brasileiro da sua Série A. Agora vamos pular da Série A para a Série C, a emoção local aqui do paraibano. Série C que tem rodada nesse final de semana, Max também. Tivemos no Botafogo a apresentação de mais 2 jogadores, tivemos também a coletiva do Sérgio Meira prestigiando o técnico Pisa. Como é que você analisa esse momento da equipe Botafogo iniciando, já que é o time da capital? Uma semana um pouco turbulenta, né, lá na Maravilha do Contorno, muito por conta do próprio Botafogo. Eu acho impressionante como o Botafogo consegue criar um ambiente negativo, mesmo diante de um contexto onde o clube hoje figura entre os 4 colocados. Tecnicamente, o Botafogo, na minha opinião, é superior ao Santa Cruz, é superior ao próprio Náutico, ao próprio Sampaio Corrêa, que o Botafogo foi vencido na última rodada, e tá ali cabeça a cabeça em termos de futebol, com o Ferroviário. Até eu acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Ferroviário. Agora os resultados, claro, o Botafogo vem oscilando, caiu de rendimento, isso é notório, alguns jogadores caíram de rendimento, a própria equipe, coletivamente falando, caiu, mas aí isso é questão para o Pisa se reinventar, buscar nova forma de jogar, tentar levantar os brilhos dos jogadores, enfim, não é terra arrasada, como o Botafogo acaba criando essa atmosfera. Só para citar alguns exemplos, os jogadores, o goleiro o Saulo acabou entrando numa polêmica, criticando o jornalista, xingando, enfim, desnecessário, entrando em conflito também com o torcedor nas redes sociais. A diretoria do Botafogo, um diretor chamou a torcida de xoxola, né? Enfim, um termo bem chula para representar a grande torcida botafoguense. No momento onde a equipe precisa da torcida, a diretoria vem através de um membro e entra num conflito desse. E a própria diretoria, né, faz um suspense danado, marca com 2 dias de antecedência uma entrevista coletiva para apenas apresentar 2 reforços, que são importantes, claro, mas isso aí não necessitava de toda essa formalidade. Enfim, eu acho que o Botafogo precisa, dentro de campo, com os resultados, vai reverter essa situação. Agora, se de repente
continuar oscilando. Futebol não apresentar aquele futebol que apresentou no início da temporada, com essa administração, com essa má gestão de tudo que está acontecendo, a tendência é o Botafogo de fato ficar de fora. Né? O presidente do Botafogo, né, o Sérgio Meira, ele falou algumas questões apertando, logo após, né, a apresentação dos jogadores, ele se posicionou com relação a esse aperto da pressão da torcida, da própria imprensa, que todos têm que estar se ajudando, o momento que a equipe passa nessa situação das vaias, né? E também chamou a atenção aí que o próprio Zezinho do Botafogo tem prestígio após passar esse período, né, da justiça com a Operação Cartola pode ser apresentado. Então, eu acho assim que a torcida vai agir como torcedor, o jogador tem que agir como jogador. A imprensa, o Botafogo sequer tem uma imprensa muito crítica aqui na cidade. Então, uma crítica mínima que seja, o jogador fica melindrado, a diretoria fica melindrada, que não deve acontecer. A imprensa tem que cobrar de fato, com parâmetros, contextualizando os assuntos, os dados, enfim, tem que cobrar, isso tira o jogador da zona de conforto, mas me incomoda a forma com que a diretoria do Botafogo, o clube, acaba gerindo esses assuntos. Então, o torcedor vai cobrar, a imprensa vai cobrar, e o jogador, a diretoria tem que apresentar resultados. Isso é em qualquer lugar do mundo, não seria diferente aqui. Vamos conferir então o que o Sérgio Meira falou nessa apresentação, nessa coletiva, convocando a imprensa durante o meio da semana. Na tela para você. No momento, o Botafogo chegou num ponto tão estratégico, um ponto tão bacana que o Botafogo está, que no momento que o Botafogo empata um jogo ou perde um jogo, a torcida, a imprensa, os torcedores, até nós da diretoria, hoje a gente está difícil de aceitar quando o Botafogo empata um jogo, quando o Botafogo perde. Mas por quê? Porque fomos nós mesmos que criamos essa situação diante de toda a torcida e de toda a cidade. Acostumou ao torcedor saber que o Botafogo entra em campo com muita vontade, com muita garra e disposição para trazer para pontuar. A gente chegou ao ponto no jogo contra o último jogo contra o Sampaio Corrêa. No intervalo estava 1-1, o Botafogo na terceira posição na tabela e o time sendo vaiado quando estava descendo no intervalo. Então, assim, é muita exigência, é muita pressão. Eu estou à frente do clube desde outubro, graças a Deus nós tivemos sempre o céu de brigadeiro, sabia que ia ter momentos de turbulência. Não, a gente sempre cobra a torcida, a gente sabe que tem muito mais potencial de torcedores estarem presentes no campo. Muita gente fala em fazer promoção para encher o estádio, nós já fizemos em outras vezes promoções. A gente vê que o clube são aqueles fiéis que estão sempre lá prestigiando o Botafogo. Quando tem um jogo grande é evidente que vem muita gente assistir, é natural, não é só aqui na Paraíba. E assim, a gente pretende, inclusive, futuramente fazer uma promoção para tentar atender o pedido da imprensa. Outros clubes estão fazendo aí, a gente está observando como é que se comporta. Então, a diretoria entende e tem todo o respeito ao torcedor, porque é quem sustenta o clube, a grande parte também que sustenta as receitas do clube através do torcedor. Em nenhum momento a gente pensou em tirar todas essas turbulências que o pessoal falou aqui, que Pizzi ia sair, que está na hora de tirar, torcedor pedindo na cabeça dele, que a gente sabe, mas isso aí não, pela diretoria não passou essa possibilidade. Ele está com o cargo normalmente e esperamos que o ano que vem ele esteja com a gente também ainda. A cobrança está muito grande. Eles estão muito tristes com a torcida pelo fato de, como eu falei, no intervalo o cara ser vaiado no terceiro lugar, estava no terceiro lugar na chave. Né? Então, isso realmente maltrata o cara. O cara está lá se dando, às vezes nem todo jogo vai ser 100%, vai ser vitória, mas tem jogo que é resultado. Se aquele resultado estava bom, de 1-1, e o cara saiu vaiado. Quer dizer, a torcida do Botafogo gritando olé contra o Botafogo. Então, assim, é um momento também que pega, são profissionais, são seres humanos igual a nós. Então, assim, mas eu tenho certeza que a resposta vai vir do Santa Cruz, se Deus quiser, e a gente voltar e todo mundo vai esquecer. Vamos então agora para a classificação da Série C, que tem à frente aí o Ferroviário. Na tela para você, então, o Ferroviário é o líder com 23 pontos, o segundo, o Confiança, com 21, o terceiro, Sampaio Corrêa, com 18, o Botafogo é o quarto com 16, o quinto, Santa Cruz, também com 16 pontos, Imperatriz vem na sexta colocação com 15, o Náutico é o sétimo com 15 pontos, o oitavo, o Globo, que não é a TV, com 10, o nono é o 13, apesar de ter nono, né, tem 9 pontos, e o 10º colocado, o ABC, com 3 letrinhas aí, vem na última colocação. Rodada em que o Botafogo vem de uma derrota em casa, Marcos Oliveira por 2-1 para o Sampaio Corrêa, e o 13 perde para o ABC na briga direta por 2-0.
Eu lembro que a gente discutiu aqui na edição passada com o Ronaldo Bellarmino, um cenário perfeito para o Botafogo, né? Vencia ali o Sampaio Corrêa, se projetava na tabela, teria uma certa gordura para administrar nessa rodada diante do Santa Cruz, que é um adversário complicado, só que, né, acabou acontecendo tudo ao contrário, né? Dentro de campo, o Botafogo não fez aquilo que se projetava, agora vai ter que se virar com o Santa Cruz para se manter ali no G4 competitivo, né? A rodada que vem nesse final de semana com os seguintes jogos. O ABC já jogou nessa rodada, com o Confiança perdeu por 2-1, o 13 recebe o Imperatriz, o Sampaio Corrêa joga contra o Globo lá no Castelão, Santa Cruz e Botafogo no Arruda, em Recife, e o Ferroviário no jogo da segunda-feira, aí recebendo o Náutico no Presidente Vargas. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o seu Cidade Esporte. E você pode continuar participando conosco pelas redes sociais. TV Cidade e Cidade Esportes trazendo a emoção do esporte para você aqui. Estamos voltando com o seu Cidade Esporte e você pode acompanhar nosso programa no Facebook, TV Cidade JP, no Instagram, @TV Cidade JP e no YouTube, TV Cidade JP. Max Oliveira, esse final de semana também está começando o Campeonato Paraibano Sub-19, times de peso, não só na Série A do Paraibano, mas também nos menores. De fato, Pedro Paulo, o Botafogo, o Sport, o Santos, né, que está de volta aí às suas atividades, o próprio CSP, que na base é um clube de muita tradição. A gente espera que o Sub-19 seja realmente uma porta de entrada para esses jogadores que buscam um lugar ao sol no futebol profissional, né? E que os clubes possam focar, possam estar realmente dando todas as condições nesse tipo de competição, não só para revelar os jogadores para fazer dinheiro, mas também para qualificar os seus quadros, né? Como num passado recente, Botafogo, o próprio Sport, não precisavam ir tanto no mercado para poder qualificar o seu elenco, né? Eles conseguiam revelar esses jogadores e poder usufruir deles no time profissional. Então a competição já está sendo aberta e a gente espera que o público possa acompanhar, para que não só quando chega lá na Copa São Paulo, com uma equipe que for qualificada, as equipes, o torcedor possa, né, acompanhar, mas já saber como foi construída essa classificação e que o clube que consiga essa classificação possa chegar lá em São Paulo com esse elenco, né? E não aconteça aquelas coisas que tem no futebol, né? Muitas vezes o empresário chega, intermedia, coloca um outro jogador com foco no dinheiro e aí o ganho técnico acaba sendo desvirtuado, né? Afinal de contas, são 24 clubes paraibanos brigando pela essa viagem, por esse acesso, né, à Copa São Paulo Juniores do ano que vem. Vamos conferir então aí as principais equipes, né, que estão divididas em 4 chaves dessas 24, os jogos deste final de semana que vai movimentar muito o Campeonato Paraibano Sub-19. Destaque então para o Campinense, né, que foi a base aí do 13, o Botafogo com Ramiro Souza, o CSP com Josivaldo, o time a ser batido, o Alto Esporte aí do técnico Douglas, 13, FEMAR, esse ano joga pela cidade de Alagoinha com o comando do Ferreira ex-CSP. E os jogos são os seguintes, como você está vendo aí já na tela, o CSP recebe o Santos no Unipê, o Miramar Alto Esporte no Perpetão, Botafogo e Spartak no CT do Botafogo. Já na chave do Agreste, jogo de destaque aí é Serrano e 13 no estádio Jacintão. Pelo Brejo, tem Desportiva e Campinense no estádio municipal de Guarabira. E na chave também ainda do Brejo, Confiança e FEMAR no Tadeuzão. Já no clássico do Sertão, hein?
Só jogo forte, pesado, times de camisa, Sport e Souza no José Cavalcante e Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos no Perpetão Marcos Oliveira. Um destaque também é o Confiança, né? Que Sim. Há alguns anos a equipe que passou por um período, né, ficou ali no ostracismo, sem atividades, né, perdeu um dos seus grandes integrantes, que foi o Dr. Assis, que foi presidente do clube, enfim. Verdade. Uma história muito bonita, inclusive, na volta conseguiu ser campeão dessa categoria sub-19. Bem lembrado, bem lembrado. Mostra que realmente ali em Sapé, em algumas regiões aqui do Brejo, enfim, na própria capital, mas enfim, na Paraíba é um celeiro de grandes jogadores, né? Que de repente as equipes não têm dinheiro para poder investir em contratações, acabam formando aqueles penões, olhando aqueles jogadores que se destacam, né, nessas competições, e aí revela os jogadores do futebol da Paraíba, né? E o Confiança é um celeiro de revelar jogadores. Vale lembrar que o Serrano ganhou muito dinheiro com o paraibano Hulk, né? Ao ser vendido para o Vitória, depois o Porto, depois para a China, e chegou a quitar as dívidas e ter lucro, e tanto até que disputou o Campeonato Paraibano. Agora você veja, né, o Hulk, outro jogador de destaque no futebol da Paraíba, o Almir, né, que jogou no Botafogo, na Alemanha, o próprio Marcelinho Paraíba e tantos outros que a gente viu recentemente, o Douglas Costa, que jogou no futebol da Alemanha, enfim, no Atlético Mineiro. Nenhum desses, de todos paraibanos legítimos, mas nenhum vestindo a camisa de um clube paraibano de forma profissional, né? Então mostra como essa gerência da categoria de base ela é mal administrada, né? De repente o jogador desponta, o empresário vai lá, faz o trabalho que tem que ser feito para ele, claro, mas o clube acaba não aproveitando esse jogador tecnicamente e consequentemente não pode lucrar como deveria, né? Porque esses talentos não são lapidados da maneira correta. Agora, falando também de lapidação, né, de talentos, mas que também atraem um grande público, é o Campeonato de Bairros, que nesse final de semana também está começando mais uma edição, onde tem nesse domingo aí, às 8 horas da manhã, você já está vendo aí na tela, o Recanto do Roger, pegando o Bad Boys de Mangabeira no campo da Unip. O Unip hoje fazendo bastante jogos nesse final de semana, hein? Às 9 horas, Nativos do Bessa contra o Vasco do Timbó. Mas será que esse Vasco vai ficar na vice-colocação também? Eita danado, lá no CT do Alto Sport, hein? E às 10 horas, tem Cruzeiro do Rangel contra o Rangel do Rangel, clássico também do bairro do Rangel. Aonde? No campo da Unip. E aí também já tem um outro barato, né, nessas competições de bairro, né, que tem muitos jogadores que já, né, terminaram suas atividades profissionalmente. Sim. E aí vão encontrar um lugar no futebol amador para poder manter a forma, para poder ganhar um extra ali e também para poder fazer a alegria do torcedor, né, que já estava acostumado ali a acompanhar os craques vestindo a camisa de Botafogo, do Sport, Campinense, 13, enfim. De repente o cara já encerrou a atividade, o cara deixou saudade e o torcedor pode encontrar esses jogadores nessas competições amadoras, né? Como é o nome daquele rapaz que morreu há pouco tempo, que ele jogava no Porto? Esquerdinha, jogava muito nas competições de bairro. Era uma figurinha carimbada, né, nessas competições de Esquerdinha e tantos outros, Miltinho, né, isso. O próprio Osto Lobo, são jogadores que deixaram saudade e podem ser encontrados nesses campeonatos amadores, né, que é um barato, né, o torcedor raiz, né, que gosta de sair de casa no final de semana para acompanhar uma partida bem jogada de futebol, enfim. E hoje temos campos, né, equipamentos bem melhores do que no passado, né? Com condições, com estrutura de gramado, de alambrado, enfim, para que o torcedor possa acompanhar de uma forma mais satisfatória, né? Agora, o ato de futebol de bairro é que sofre mesmo aquela pressão, viu? Você já sofreu muito, já. Conta aí um perrengue que você já passou. Rapaz, eu vou contar. Uma foi a vez o seguinte, eu estava fazendo arbitragem num jogo, não me lembro, acho que foi no Altiplano, e aí o cara passou com a bicicleta e parou, ficou abestalhado com o lance lá. E na hora que eu fui correr para a esquerda, quando eu vim para a direita, eu não vi a bicicleta. Tropecei, caí ali. Mas de boa, levanta, dá o impedimento e segue o jogo, né? Rapaz, o juiz é uma figura tão ingrata no futebol que todo mundo espera uma bicicleta no futebol, né? Do craque. Aí quando acontece um episódio desse, é o juiz desbarrando com a bicicleta. Tem cachorro que entra em campo e para 2 bolas, o cara começa aquele xingamento. Mas são coisas que fazem parte do folclore, sim. Que o futebol profissional já teve durante muito tempo, não só aqui na Paraíba, no Nordeste, mas no próprio Sudeste. Outro dia eu estava vendo um documentário do Flamengo campeão, não sou flamenguista, viu? Mas do Flamengo campeão de 87, mas ali repórter dentro de campo, treinador, jogador que fazia trabalhos extras ali. O próprio milésimo gol do Pelé. Enfim, que o futebol se perdeu e a gente encontra isso na base, na várzea, né? Isso é muito enriquecedor, né, para um evento, né? Sem falar que tem jogador profissional, né, que dá o migué no time, diz que tá com
mandou no corpo para jogar, para ganhar 120, 200 conto no final de semana, viu? Isso tem muito, rola. Tem muito. E pede para os caras da imprensa, ó, ficar em silêncio. Ó, diga não, professor. Já essa parte não sabia, não. Rola muito sim. Quando reconhece a gente, é que Se eu sabe. visse, eu dizia. Eu prefiro evitar problemas. Agora, falando também de meia maratona, vai começar aí a 18ª, né, meia maratona internacional de João Pessoa. E as inscrições estão abertas. Marcos Oliveira, muita gente correndo atrás aí no site que já está aparecendo aqui embaixo na tela, o joaopessoapb.gov.br/meia maratona. Correndo atrás literalmente, né? Para depois lá correr mais na frente, né? Inscrições abertas, a estimativa é que temos praticamente aí 1.000 corredores participando dessa prova, entre corredores profissionais, né, que vêm em busca do título da competição, e os corredores, né, de final de semana, aqueles que gostam de participar do circuito de corridas em João Pessoa, em várias cidades. E aí é uma grande festa, né? A gente faz parte das comemorações da cidade de João Pessoa, é uma prova que está no calendário dos grandes competidores, está no calendário das grandes competições do Nordeste, um cenário realmente belíssimo aqui em João Pessoa, largada na orla, depois percorre diversas ruas e avenidas da capital, passando ali pelo altiplano, enfim, um cenário belíssimo, e uma prova que a gente acredita que vai ser sucesso mais uma vez, como já é praxe de todas as edições da meia maratona de João Pessoa. Lembrando que são 5 quilômetros, 21 quilômetros, né? E não só para as pessoas corredoras tradicionais, mas quem gosta que é cadeirante também quer correr, pode também, né? Tem as categorias de cadeirantes, inclusive com premiação, com toda a organização. E essa também é uma marca da meia maratona de João Pessoa, por também dar espaço e focar também nessas categorias de atletas que não é por conta de uma limitação física, que não podem praticar o esporte, vão praticar dentro das suas condições e abrilhando ainda mais o evento, né? É verdade, é verdade. Mas quando o programa é bom, a coisa assim passa rapidinho e a gente nem percebe. As suas considerações no nosso meio aqui esportivo. Desejar, mas sempre o foco nosso aqui no futebol paraibano, para que o Botafogo e o 13 possam ter uma grande rodada. O Botafogo diante do Santa Cruz lá em Recife. De fato, o Santa Cruz leva um ligeiro favoritismo, mas o Botafogo tem condições de aparar um pouco aí, botar panos quentes aí nessa fase conturbada, com um resultado positivo e conseguir ficar ali no G4 e rumar a classificação. Tem elenco, tem time, tem técnico para isso, agora precisa administrar melhor o seu ambiente, precisa de melhorar um pouco o seu futebol. Já o 13, né? Infelizmente a gente não espera, eu mesmo não espero muita coisa do 13 por conta de todo o ano conturbado, a administração também bastante criticada, tem reforços, enfim, mas o Luizinho vai trabalhar ali meio que no vamos lá, vamos ver o que a gente que é possível fazer, porque o elenco de fato não é um elenco com grandes possibilidades, mas eu acho que o que deixa de esperança é que também a gente não vê ali um 13 muito distante dos outros, né? Acho que dá para ganhar aí do Imperatriz e deixar uma esperança no torcedor para continuar na Série C. O Cidade Esporte vai ficando por aqui. Acompanhe essa edição pelo canal número 8 da NET, pelo canal da TV Cidade João Pessoa no YouTube, pela página da TV Cidade João Pessoa, Facebook, pelo Instagram. A gente se vê na próxima edição. Até lá!